prepare aí o seu coração para os próximos capítulos. Uma nova regra do Banco Central, publicada nesta quinta-feira, alterou as normas do Pix para combater fraudes. Essa regra exige a correspondência exata entre nomes do Pix e os cadastros das Receitas Federais, da Receita Federal, e não vai permitir que CPFs ou CNPJs irregulares possam ter contas Pix. Essas contas serão excluídas. Instituições financeiras deverão garantir que nomes vinculados à chave Pix sejam os mesmos registrados na base de CPF e CNPJ da Receita Federal. CPF com situação suspensa, cancelada, titular falecido ou nula não poderão manter chave Pix. Chave tipo e-mail não poderão mais mudar de dono, apenas número de celular continuarão com essa funcionalidade, e o Banco Central vai monitorar periodicamente as instituições e poderá aplicar penalidades para aquelas que apresentarem falhas no processo. Darcio, sua opinião sobre esse ponto? Porque se de um lado o Banco Central meritoriamente está tentando coibir fraudes via Pix, assaltos que miram os celulares, etc. Do outro, se alguém tem um CPF suspenso porque não pagou um imposto ou uma multa porque indevida, porque está contestando isso na justiça, e a Receita vai lá e já taca a suspensão ou irregularidade no CPF, como que vai ficar para essa pessoa? Vai ficar impossível. E, na verdade, esse é um governo do impossível, né? Inclusive, a primeira-dama, a Janja, antes desse governo começar, a notícia que circulava era de que a Receita Federal estava atrás dela porque ela devia cerca de R$220 mil, um calote na Caixa Econômica Federal. Basta dar um Google aí e pesquisar sobre isso. Imagina só, né? A gente está vivendo um pesadelo. O Lindenberg Farias querendo colocar tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Lindenberg Farias, cuja justiça confirmou uma condenação por improbidade administrativa, porque quando era prefeito de Nova Iguaçu, colocou 11 pessoas da mesma família de um vereador que queria abrir uma CPI contra ele. E agora o governo com essa fixação no Pix, querendo punir pessoas e tomar a chave Pix de pessoas que eventualmente tenham problemas com a Receita Federal. Olha, é verdade, a gente tem aí problemas com a Receita Federal que precisam ser solucionados, inclusive de grandes empresários ligados ao próprio governo. Agora, essa perseguição é absolutamente estranha, porque se alguém está devendo a Receita Federal, por exemplo, uma pessoa que trabalha na informalidade e recebe Pix, se você tira a chave Pix da pessoa, essa pessoa jamais vai conseguir pagar a Receita. Então, são medidas que, sinceramente, eu não vejo como positivas, e eu acho que o governo está se distanciando cada vez mais da possibilidade de criar qualquer relação com a população. Todo dia é uma forma nova de complicar a vida das pessoas, e das pessoas mais simples. Eu não vejo o governo fazendo nenhuma medida que realmente possa melhorar a vida das pessoas. É só perseguir, punir, vigiar e dificultar a vida de todo mundo. É isso, Cauê. Deixa eu mostrar, então, esta reportagem que o Darcio estava citando, porque, de fato, é uma reportagem de março de 2022, quando a Justiça e a Receita Federal tentavam cobrar esta dívida de R$200 mil, mais de R$200 mil da Janja. Um dos endereços é um prédio na Avenida Beira Solto, na beira da praia do Rio de Janeiro, onde a diária custa R$2.600 por dia, uma diária. Um dos aluguéis mais caros do Rio, não consegue encontrar a Janja nem lá. Então, Janja estaria devendo esse dinheiro, segundo quanto consta na reportagem, e esse dinheiro teria sido colocado também na dívida, inscrito na dívida ativa da União. Então, fica aqui a informação sobre quem que é a primeira-dama do Brasil. Doutor Marcília, a gente teve no mês passado, 2 meses atrás, aliás, em janeiro, o escândalo do Pix, 320 milhões de pessoas assistiram ao vídeo do Nicolas Ferreira, e esse monitoramento do governo federal via Pix foi rapidamente retirado. Nesse caso do Banco Central, na sua opinião, é mais uma tentativa de controle por parte do governo das contas dos brasileiros? Sem dúvida alguma. O governo está cercando, tanto que, enfim, se houver algum tipo
se descobrirem, né, que algum CPF foi cancelado e está usando o Pix, etc., haverá punições. A tentativa é passar ali uma espécie de peneira para ver se cara crachá, né, colar a cara com crachá. Se a pessoa e a chave Pix correspondem uma às outras, sabe-se lá para o que no futuro. Não posso nem aqui dizer, porque senão vão dizer que eu estou espalhando fake news. Mas é óbvio que se você quer saber se aquela pessoa corresponde à chave Pix exatamente que ela está utilizando, a intenção é de controle. Controle para quê? Porque eles são bonzinhos? Controle para nos ajudar? Controle para fazer com que a gente não erre a nossa própria chave Pix? Vão bater na nossa porta e falar assim, olha, você errou um Y aqui, desculpe, sou o governo, vim te ajudar? É óbvio que não. A ideia é controle para que, se você adiante estiver não pagando direitinho o seu imposto, muito provavelmente, quando eles pensarem em fazer do Pix algo rentável ao governo e não às pessoas, isso será o caminho já estará pronto, o terreno já estará preparado. No Brasil, nada é de graça. Tudo que o governo faz para nós, em geral, tem uma finalidade que não nos favorece. Em geral, é para nos prejudicar. E esse governo que está falido completamente do ponto de vista econômico e que não tem saída nenhuma, seja porque está falido, seja porque quem está encabeçando a economia do governo é alguém que não entende de economia, bom, a saída, sem dúvida alguma, é sempre taxação e imposto. Prepare aí o seu coração para os próximos capítulos. Jorge Serrão, seu comentário sobre esta mudança do Banco Central. Lembrando que daqui a pouco teremos o Drex também, que entrará em vigor, né? Pois é, mas o PT poderia mudar de nome. Poderia passar a ser chamado de Partido da Traição. Ou então PTT, Partido que Traiu o Trabalhador. Que o PT tem feito aí do ponto de vista da economia é exatamente prejudicar quem trabalha de verdade, quem tenta produzir. Então é uma excrescência isso que a política econômica do taxade ou da falta dela, né, talvez seja mais fácil dizer isso, tem promovido em relação ao empreendedor brasileiro. Eles têm ódio de quem empreende, eles querem mais Estado pelo Estado, para o Estado. É esse o modelo nazi-comuno-fascista da economia do PT. É nota -13 para essa vagabundagem econômica. Queria a opinião dos senhores sobre esta novidade envolvendo o deputado federal André Janones, que admitiu culpa no escândalo de rachadinha e escapou da cadeia com acordo assinado na Procuradoria-Geral da República. O deputado federal, então, fechou um acordo para devolver R$ 131.500 após uma investigação sobre a prática de rachadinha em seu gabinete. O acordo, chamado de Acordo de Não Persecução Penal, foi homologado e prevê que o valor seja ressarcido à Câmara dos Deputados, além do pagamento de uma multa extra de R$ 26,3 mil, correspondente a 20% do dano ao erário. Janones tinha admitido o uso de cartão de crédito em nome de assessor, mas agora fez o acordo e não será perseguido. Jorge Serrão, o deputado Luiz Felipe falou de idoneidade. O que falar, como definir esse comportamento do deputado André Janones, que lembramos, além de ser culpado, que ele admitiu a culpa, né, e pediu desculpas por rachadinha, ele também admitiu o uso de fake news, de notícias falsas, durante a campanha eleitoral, e um livro, ele escreveu isso no livro, que infelizmente tive o desprazer de ter que ler por questões de ofício, onde ele admitiu ter divulgado notícias falsas. E agora, cadê o STF nisso tudo? O Janones usou o regramento excessivo que vige no Brasil para se salvar e se safou. Por quê? Aqui é a terra do oportunismo juristocrático. Vamos lembrar? Vamos lembrar? A Lava Jato, quando interessou ao sistema de poder, eles usaram ela para arrebentar o PT. Prenderam até o Lula. Aí as coisas mudaram, o Lula acabou descondenado e a Lava Jato foi detonada. Mas esse mesmo sistema oportunista de poder, juristocrático,
baseado no rigor seletivo ou no perdão conveniente, dependendo de quem é o freguês da situação, ele consegue produzir coisas fantásticas. Por exemplo, o Eletrolão. Não foi apurado nada sobre o Eletrolão. Os crimes societários derivados dos tempos da Lava Jato, da era Dilma, Guido Mantega, nada disso foi sequer investigado. A atuação criminosa da cúpula do sistema financeiro brasileiro nesses grandes escândalos, não chegamos nem perto disso. Então isso aqui é um país vergonhoso da impunidade e o que a gente vê agora, no caso Janone, é a consagração disso. Você cometeu um crime, mas você fez uma negociação de persecução penal, um acordo de persecução penal, se livrou, se salvou, está mais inocente que os inocentes impossíveis de serem classificados assim. Dureza. Queria a opinião do Darcio também sobre essa questão do Janones. Lembrando que o Janones foi eleito em 2018, 2022, deputado federal por Minas Gerais. Na última eleição ele teve 238.967 votos, que votaram por uma pessoa que admite rachadinha e notícias falsas também. Como que você classifica essas pessoas aqui? Vamos ver se vão dar de novo confiança no Janones, né? Mas o eleitorado de alguém que rouba dinheiro público e que divulga notícias falsas, como é classificado, na sua opinião? Brasileiros. Eu vivo num país em que José Sarney foi deputado desde a época que a capital ainda estava no Rio de Janeiro. Não dá para compreender um país em que Renan Calheiros está há tanto tempo no Senado e outros mais. O Janones, ele é uma espécie de renovação desse tipo de político que sempre acaba se safando de formas mais absurdas por conta dessa falência sistêmica que o Luiz Felipe apontou aqui. Na verdade, uma falência sistêmica, e a prova de que é sistêmica é de que um fato, embora ele possa ser absolvido ou negociado na justiça, não significa que no parlamento a pessoa conseguiria se safar, porque lá tem um conselho de ética, e lá, no conselho de ética, ele conseguiu se safar porque encontrou um relator amigo que simplesmente não deu um andamento ao seu processo, Guilherme Boulos. Então, nesse caso, Cauti, só tem uma solução, que é a renovação. E em 2026 a população precisa fazer um exercício muito sério sobre o que ela deseja para o nosso país. Para qual direção nós vamos colocar o nosso país. Se a gente vai colocar o nosso país na direção do desenvolvimento, na direção da melhoria da qualidade de vida da população, ou se a gente vai continuar colocando pessoas que desrespeitam o erário público. A gente está falando de dinheiro público, que foi desviado. E nesse Brasil nosso, dinheiro público desviado termina num acordo. Agora, a Débora Rodrigues, que escreveu numa estátua, está presa. E o Clezão está morto. É isso, Cauti. Agora, queria ouvir também o deputado Luiz Felipe, porque o Janones poderá ter assinado esse acordo com a PGR, mas na Câmara dos Deputados ele foi absolvido pelo Guilherme Boulos, por outros deputados também. E agora, como é que fica quando vocês têm um deputado assim, que admite a culpa, roubou dinheiro, etc., o que a Câmara eventualmente poderia fazer ou não fazer no caso desse? Eu acho que o deputado está sem áudio. O deputado Luiz Felipe? Eu estava em mudo aqui, desculpa. Quando o PGR se pronuncia, a coisa de fato fica mais complexa, ou seja, tudo volta a estaca zero, como se ele tivesse vida nova, carta branca para viver de novo. Então, o que nós fizemos? Eu especificamente no meu gabinete, nós fizemos leis contra a rachadinha, né, tipificando esse crime, porque aí você criminaliza de uma maneira muito mais evidente que houve uma violação aqui de uma prática que nós todos sabemos que ocorre, e infelizmente ocorre rachadinhas e rachadonas, não é somente com aqueles que participam do gabinete, que existe a rachadinha, que você pega ali um percentual do salário de quem você contrata, mas também rachadonas, que envolve emendas dos parlamentares, junto às prefeituras, junto às Santa Casa, junto às diversos locais para onde
os deputados enviam suas emendas, então precisamos tipificar isso como um crime. Acho que é importante que a gente faça isso. Mais uma vez, foi protocolado essas leis. Agora, isso teve trâmite? É isso que é o problema. Por que não tem trâmite? Porque a prática de rachadinha e rachadona é tão avassaladora, e por isso que eu digo, eu sou um dos proponentes e defensores que a gente precisa acabar com a questão de emendas parlamentares, que é um dos grandes atrativos de você ser um deputado federal, vai ter acesso a recursos inacreditáveis. E quem é você? A maioria dos deputados, assim, sem usar o sentido pejorativo da palavra, mas a maioria dos deputados é gente comum, são ordinários. Né? De repente você dá aqui uma responsabilidade extraordinária na mão de alguém que, de fato, não sabe o que fazer com aquele recurso. E o que acontece? O sistema não pune o mau uso desse recurso. Os desvios, a falta de transparência. Então a gente precisa começar a punir, infelizmente. Mas o ideal seria de não ter, porque isso também perverte a função. As rachadinhas e rachadonas pervertem a função do deputado. O deputado está lá para representar o segmento que o elegeu, legislando e monitorando o poder executivo. Ponto. Não é para ele ficar destinando emenda e fazendo obra pública em suas cidades. E a maioria dos deputados, hoje, nessa legislatura, eu constatei que é isso mesmo que eles querem fazer. Não querem saber de absolutamente nenhuma discussão política, não querem legislar para nada, não propõem nada, nenhuma melhoria de sistema, nada, e muito menos fiscalizam o governo. Você veja que todos esses atos de fiscalização, majoritariamente, são dos partidos de oposição, que é o PL novo, e tem alguns deputados aí do Centrão que vêm acoplar. Mas as lideranças do Centrão, Deus me livre, esses aí nem aparecem com qualquer proposição, porque eles têm ministros, eles têm acesso lá às suas estatais, têm acesso a uma série de benesses aí, e até emendas muito maiores e projetos grandes que vêm com esse PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, aí investe centenas de milhões de reais numa região só, em que talvez um deputado ou um grupo de deputados tenham fazendas ou tenham interesses peculiares que fogem a transparência da discussão no parlamento. Então você veja como tudo isso está errado. Então essas são as coisas que a gente precisava discutir como parlamentar, como cidadão. É isso que é importante. O sistema é falho, aí está mais uma falha, nós temos uma pessoa que praticou rachadinha, confessou o crime, não está tipificado isso como sendo um crime, não há lei contra isso, muito bem, então fica ali na subjetividade do julgamento de um juiz ou outro, ou até mesmo agora do PGR, que dá carta branca e fala, bom, muito bem, então já que ele vai contribuir em outros aspectos, então acho que podemos livrar ele dessa barra, mas isso é desvio de função. Esse dinheiro é para ser usado com muito esmero, junto com necessidades da população. Mas não, foi fazer rachadinha e está tudo bem. Tem vida nova aí. Muito errado. Esse é o nosso parlamento e esse é o nosso ordenamento jurídico. Está aí, já estão apontando aí mais um grande erro. Acaba de terminar uma reunião lá no Palácio do Planalto que foi tomada uma decisão sobre a flexibilização de regras para tentar baratear os produtos alimentares, para tentar baratear os alimentos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está falando, acabou de terminar a coletiva com Alckmin, e o governo vai flexibilizar a fiscalização sanitária para tentar baratear os alimentos. O governo Lula vai, então, reduzir as medidas sanitárias, aliás, estou lendo aqui, vai acelerar o sistema sanitário de abate municipalizado para tentar baratear a comida. Lembramos que o governo está se tornando muito impopular por causa deste aumento do custo do supermercado, do carrinho de compras para os brasileiros, especialmente entre as camadas mais pobres dos brasileiros, camadas sociais mais pobres. As medidas, aliás, mais do que uma medida que hoje foram anunciadas, miram a reduzir esse custo, inclusive zerando em tarifa de importação para carne, café, açúcar, milho e azeite. Então, essas são declarações. Estou lendo com vocês agora ao vivo e a cores, mas enquanto a gente dá uma olhada aqui, queria perguntar, iniciando pelo Jorge Serrão, mais uma vez. Serrão, sua opinião sobre estas medidas, especialmente esta de redução de medidas fitossanitárias, aceleração
deixa eu ler aqui de novo o termo exato, aceleração de sistema sanitário de abate municipalizado. Vai ter picanha podre na mesa dos brasileiros? Pode ser que não chegue a tanto, mas tecnicamente podemos chamar isso de picaretagem. Também podemos usar um outro termo técnico que é brincanagem. O governo Lula está brincando com todos nós. Todo mundo sabe que o aumento do preço dos alimentos é causado por outros fatores que não o que Lula está apontando. Não é a culpa do produtor, do fabricante, do agricultor, do industrial, nada disso, Lula. Tudo é resultado da sua política econômica desastrosa, que está impactando o dólar, que está fazendo com que ninguém tenha confiança na economia brasileira, e aí o processo inflacionário começa. Há também uma suspeita que precisa ser apurada com todo rigor. Será que o governo Lula não está emitindo papel moeda, o famoso M1, mais do que deveria, para tentar aí compensar a gastança pública? Quem garante que isso não está acontecendo? Tudo isso é fator inflacionário. Então, sobre o peso do alimento, também entra a questão sazonal, entra a questão de fator climático, que impactou vários produtos da agricultura, e o preço dos insumos, que, na maioria dos casos, para produzir, é dolarizado. Então, a culpa do preço do alimento alto, Lula, é de um desgoverno que não tem política econômica eficiente. A nota que eu vou te dar, você já sabe, né, Mané? Nota -13. Eu queria passar a palavra para o deputado Luiz Felipe Julianzi Bragança, porque eu estou lendo aqui as matérias que estão saindo em vários veículos, e só queria salientar uma canalice de muitos veículos que não estão reportando essa questão da redução das normas fitossanitárias, só falam de redução de imposto alfandegário, mas tem esse ponto que foi falado, estou lendo aqui as falas do Alckmin. Então, deputado, sua opinião sobre essas mudanças, e o governo vai conseguir reverter esta impopularidade com essas medidas? Não vai reverter absolutamente nada. E o que ele está fazendo, ele não está nem aí com a opinião pública. Não é a opinião pública que ele busca. Não é uma reversão da opinião pública, porque já está em situação irreversível. Uma vez que você está abaixo de 25% de aprovação, acabou, está finito. Então, o que ele está buscando? Ele está buscando apoio parlamentar. É isso que ele está buscando. Então você pode ver que todas essas medidas que foram colocadas na mesa, de mais gastos, isso vai ajudar quem? Vai ajudar as oligarquias que estão apoiando, são apoiadas pelo Centrão. O Centrão é que mama nesses gastos. É o maior beneficiador de maior gasto. E é o Centrão que, se pular fora do governo Lula, se eles abandonarem, entregarem os ministérios e abandonarem o governo Lula, imediatamente começa a pautar o fim do governo. Imediatamente falam de impeachment. Não tem outra saída, porque o governo é um governo ruim. E o que o Serrão falou aqui é muito a propósito nessa questão. Por quê? Vou resumir aqui o que o Serrão falou de uma outra maneira. Não que o Serrão não tenha falado muito bem, sempre fala muito bem, mas de uma maneira aqui econômica, talvez. O que o governo está fazendo é o que eles chamam de heterodoxo, são medidas heterodoxas. O governo criou o problema, ele não controla gastos, então ele tem rombos. Então, em vez de controlar o rombo, ele resolve fazer tudo exceto o certo, que seria controlar o rombo. Não, então ele não faz isso. O que ele faz? Todos esses penduricalhos que são subterfúgios populistas, subterfúgios de apoio político, para não ter que conter o rombo, porque conter o rombo significa tomar medidas impopulares e tomar medidas que enfraquecem a base corrupta do governo dele. Então, só para deixar isso claro, tá? Então é isso que está acontecendo. Então, a inflação que estamos vendo não é uma inflação de demanda, não é porque está todo mundo comprando mais e a oferta continua a mesma ou está menor. Isso que gera inflação de preço. Não é inflação de preço que a gente está vendo. A gente está vendo é a desvalorização da moeda. A moeda vale menos. Significa que o dólar vale mais. E o dólar valendo mais, como praticamente tudo, desde os combustíveis, aos alimentos, as roupas, o transporte, tudo depende, tudo tem um efeito na cascata de formação de preço. Isso significa inflação. Inflação para a população que vai sempre pagar mais. Isso não volta, meus caros.
Uma vez que você galgou essa destruição da moeda, e você não tem equilíbrio fiscal e destruiu a moeda, essa inflação não volta. No mercado livre, a inflação volta. Em um momento de demanda alta e oferta baixa, o preço sobe, mas quando a oferta aumenta, o preço abaixa. Mas nesse caso, não. É inflacionário, ou seja, subiu de patamar e não volta mais. Isso só vai subir, agregar, até eles, de fato, resolverem conter os gastos. Mesmo assim, não volta aos patamares anteriores, a não ser num cenário de aí deflação, que a gente não está vendo, está muito longe de ver isso, exatamente porque esse governo é um governo perdulário. Então, temos que tirar esse governo daí, não podemos repetir mais esses erros que foram cometidos. A população paga o preço direto, em todas essas faltas de noção dessa questão econômica, mas pior do que isso, é de, sabendo que vai ter um impacto inflacionário, tomar mais decisões somente para sobreviver politicamente. Precisamos acabar com esse tipo de prática. Antes de passar a palavra para o Darcio, eu estou lendo aqui os itens que terão imposto de importação zerado, tá? Vou ler junto para o nosso público entender. Temos carne, vai passar de 10,8% para zero, café, açúcar, milho, óleo de girassol, óleo de palma, entre outros, sardinha. A maioria desses itens, e jogo a palavra para o Darcio, são itens que o Brasil é um dos principais exportadores do mundo de carne, de café, de açúcar, etc. Então, assim, geralmente o Brasil vende para o mundo mais barato do que o mundo tem, porque não comprariam do Brasil. Então, o que significa isso, César? Na sua opinião, faz algum sentido econômico isso tudo ou é mero populismo que não vai ter nenhum efeito prático na mesa dos brasileiros? Olha, parece que eles encontraram uma justificativa melhor do que a tragédia do Sul, quando eles tentaram comprar aquela carga de arroz da Ásia. A gente tem alertado isso aqui no Bradock há muito tempo, e essa informação agora sobre a flexibilização do controle sanitário foi algo assustador. Eu fui pego de surpresa e entrei aqui rapidamente no Google e achei aqui na revista Exame que, de fato, o governo está propondo fazer essa flexibilização. Dentro dessa flexibilização, veja só como tudo encaixa. Tem o Serviço de Inspeção Municipal, sim, né? O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o SISB, e o CIF, Serviço de Inspeção Federal, que trata da comercialização de produtos em todo o país e exportação. Portanto, essa inspeção federal, ela também é feita para produtos que entram no Brasil. Agora, olha o risco que a gente está passando. Eles estão anunciando uma série de produtos que receberão isenção para dar entrada no país, portanto, o óleo de girassol, por exemplo, 80% do óleo de girassol do mundo é produzido por Rússia e Ucrânia. Então, isso interessa muito à Rússia. Alguns desses produtos aí são, no caso, fabricados ou produzidos ou plantados no Vietnã, na Índia, entre outros países que estão muito próximos ali do BRICS ou são do próprio BRICS. Então, olha só que interessante. O governo está criando uma possibilidade de importar produtos impactando diretamente o nosso agro sem a exigência sanitária que ele exige do nosso agro. Em resumo, é isso que está acontecendo. A não ser que aquilo que eu estou lendo na revista Exame e que eu estou vendo agora nos noticiários esteja absolutamente equivocado. Gente, esse é um verdadeiro crime, porque o deputado Luiz Felipe falou bem. O problema da inflação é justamente o excesso de moeda, né, e o gasto absolutamente perdulário do governo. O governo gasta muito e gasta mal. O governo gasta com coisas absolutamente absurdas, um número de ministérios não se sustenta, não justifica. E agora esse crime contra o agro e contra os brasileiros. Ou seja, comeremos produtos importados sem controle sanitário. Isso é assustador. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.